Saiu. Tá gravado. Gravando. Tá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando mais um episódio aqui da temporada 2020 do Insight Jurídico na Lawbrain. Hoje estamos com a Naville e o Jorge. O Rafael até agora não entrou aqui na nossa sala de bate-papo, pode ser que ele apareça por aí. Mas vamos lá, vamos seguir. Bem, hoje nós não temos uma pauta pré-definida novamente e cada um selecionou um tema e quem vai começar hoje pelo tema é o Jorge. Jorge, qual o tema que você pré-selecionou aí para a gente bater papo? Ótimo. Eu resolvi fazer um panorama geral de como está sendo a aceitação ou negação da pandemia aqui pelo Brasil, e principalmente no que tange ao Rio de Janeiro, e isso acaba se expandindo para alguns países aí mais debilitados economicamente, né? Vamos colocar assim. O que acontece? Como você pode perceber, o país, como o Brasil, ele tem duas classes sociais, né? As pessoas que têm boa capacidade financeira e as pessoas que vendem o almoço para comprar a janta, né? Então, o que acontece? A maioria da população são pessoas que vendem o almoço para comprar a janta. São pessoas que têm dificuldade de ter um dinheiro reservado ou qualquer coisa do tipo para a manutenção da sua subsistência. Além, vivem diariamente com muitos problemas sociais de amplitude absurda, como a violência, falta de infraestrutura, transporte básico, rede de saneamento de esgoto, água potável e coisas triviais. Então, assim, você explicar para uma pessoa dessa que existe um vírus que parece um resfriado e que pode te levar para o hospital é complicado. O cara pensa, pô, cara, nada, eu passo todo dia pelo tiroteio ali, eu bebo água da SEDAI, eu cago num buraco, entendeu? Tipo, é desse nível, entendeu? Tentar trazer para essa parcela da população, que é a maioria, né? Se você vê economicamente, economicamente o Brasil é de pessoas pobres, não é de classe média, não é de rico. Se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer a desigualdade social. Gente, aqui é perito nisso aí, estamos há 500 anos trabalhando nisso aí, funciona, que é uma beleza. Então, o que acontece? Tem essa grande massa da população. Pois bem, aí todo mundo quer entender como raios o presidente da República do Brasil tem um discurso tão desconexo com a ciência, né? Vamos colocar ciência porque a gente trabalha com estudo, né? A gente vem do universo acadêmico, sabe que, por exemplo, para você dizer que a fosfostamina, como é que é o nome daquele remédio do câncer? Eu esqueci o nome, fosfoetalamina, não lembro. Era fósforo. A homeopatia do câncer lá, entendeu? Tinha negócio da homeopatia do câncer. E o Bolsonaro já defendia essa porcaria no tempo que ele era um grande congressista, né? E aí o que acontece? Ele já defendia essa porcaria lá sem nenhum fundamento científico de que funcionava, entendeu? Então, assim, ações que determinavam o Estado daí essas pessoas, lembra disso? Aí exatamente, mas ele era defensor, ele foi um dos Estado era obrigado a fornecer uma coisa para as pessoas que não se sabia se funcionava e... Aí tu imagina, câncer, nós tínhamos gente defendendo coisas desse gênero, imagina por um resfriadinho, como foi denominado pelo presidente da República, que vai e volta no gripezinha e por aí vai. Então, assim, aí o Bolsonaro, pensando já nas próximas eleições, possivelmente, no cenário econômico caótico que vai vir pela frente, pensou, eu vou me alinhar com a galera que quer trabalhar com o povo, porque o povo está pensando o quê? Que os governantes não querem deixar. Os governos de cada estado resolveram tomar medidas que o presidente não tomou, de fechar o comércio, proibir a movimentação de pessoas e tal, e ficaram como vilões para essa galera que é menos favorecida economicamente. Então, o Bolsonaro vem como um salvador, vendendo que, tem que trabalhar, tem que deixar o povo trabalhar, o povo quer trabalhar, vai morrer de fome. Então, assim, muito fácil vender esse discurso para quem não tem saneamento básico, para quem, como o Bolsonaro falou, nada no esgoto, né? E não acontece nada, segundo ele. Então, assim, a gente teve casos de sarampo há pouco tempo, estava tendo isolamento por conta de sarampo.
entre outras medidas. Então, se você considerar que é uma população que tem uma escolaridade muito baixa, que precisa acreditar em alguma coisa, sabe, a gente é governado aqui por grupo de WhatsApp, entendeu? Se passarem para o Bolsonaro dizendo que ficar de cabeça para baixo e dar 3 pulos cura o negócio, ele vai fazer um pronunciamento falando isso. É absurdo, mas é a realidade. E aí entra a normose, né? Eu tanto falo, o absurdo aqui é normal. Então, para os outros países mais desenvolvidos, a pandemia é uma pandemia, é uma grande crise. Aqui é um estorvo, é um negócio que está simplesmente atrapalhando o cara de ganhar o dinheiro dele, comprar cerveja para praia. Infelizmente, é assim que está sendo visto aqui pela grande parcela. Eles até têm um receio, mas você começa a ver que não tem um efeito extensivo, porque vê a mídia, né, aqui a gente tem a Globo que domina a maioria da programação aqui, a galera vê, o Fantástico, né, que é um programa de domingo à noite, está cobrindo até velório, entendeu? O negócio está baixo nível mesmo, que aí vira aquela situação. E eu esqueci de mencionar, né, porque tem tanta coisa para contextualizar que foi difícil. Aqui a gente politizou, né, cara? A gente politizou o coronavírus. Então, a gente ainda tem esse problema, que o coronavírus ele é comunista, né? Ele é uma grande conspiração da esquerda para paralisar os meios de produção e aí conseguir paralisar a economia. É quase uma greve dos caminhoneiros 2.0, entendeu? É assim que o Bolsonaro está vendo essa situação, né? Então, e a gente lida com muita ignorância sendo propagada por pessoas que têm grande influência, como houve, no caso, uma até parcela da população, 60% da população basicamente aderiu dentro das grandes cidades a não locomoção nas ruas, o confinamento, devido às atitudes do governo. E nós tivemos uma diminuição dos casos aqui. Não está nada maravilhoso, mas não está o apocalipse que era esperado. E aí a galera está se utilizando desse discurso para dizer, viu, não era nada, já era para ter milhões de pessoas mortas. E cadê? Não está morrendo ninguém. Mas o negócio não é... Ô, Jorge, só aqui, até compartilhando com nossos ouvintes, uma frase que você muito fala: só tem doença quem faz exame. Quem faz exame. E nós temos menos exames feitos no total do que a Alemanha faz por dia, né? Então, assim, exatamente isso que eu ia colocar antes de passar para eu ainda acrescento um detalhe. No Brasil, gripe não é doença. No Brasil, gripe normalmente não é doença. É raro no Brasil você pegar uma pessoa, né, dependendo da sua classe social, para deixar de trabalhar porque está gripado. Não, gripe não é considerado doença, que eu digo, aquela virose, né? É virose. Isso, você só está com febre. Eu já passei por isso, já tive que fazer audiência muito gripada com febre, porque o juiz disse, não, mas você só está gripada, isso não é nada. Né? Então, assim, imagina quando você tem algo em que o próprio presidente da República utiliza suas mídias sociais como pessoa física, que é algo que para mim não existe, porque se ele é presidente, não existe mídia social de pessoa física, porque tudo que ele fala ali, ele acaba falando como presidente, e ele diz que isso tudo é só um resfriadinho, é só uma gripezinha. Então, você tem que lembrar de fato, é difícil. Além do presidente, os filhos do presidente que fazem parte do cenário político brasileiro fazem ataques o tempo todo ao Congresso, STF, né, todas as instituições, de maneira igual uma criança da quinta série. Não dá nem para dizer que é de maneira pesada, porque é um nível de agressão verbal, assim, nível de criança da quinta série. Então, dentro dessa loucura, né, porque isso não tem nenhum padrão de normalidade, você... Veja, é de um absurdo tão grande tudo que eu estou colocando aqui, e não é nem um terço. Eu ficaria 24 horas falando todos os detalhes aqui que acontecem. Isso é um panorama bem raso, né, para entender um pouco da dinâmica da baixa aceitação. Existem bairros operários aqui do Rio de Janeiro em que a movimentação está normal, sem nenhuma diferença. E isso tudo se dá porque essas pessoas, além de não acreditarem no